Saindo de um, indo para outro governador democrático, a Rádio Tatiaia, que é de Minas Gerais, comentou sobre o Romeu Zema. Dois comentários bem curiosos. Vamos ver aqui o primeiro deles, né? A sua colocação. Parece que agora toda a imprensa vai chamar Tarcísio de radical apenas por, antes tarde do que nunca, falar o óbvio. Feio mesmo ficou por Romeu Zema. Aspas, mais uma vez, desculpa, mais um vexame do Zema. Segundo nossos repórteres, ele desceu do palanque depois da pancada do Malafaia. E o que é que o Malafaia fez? Daquele que saiu de fato fortalecido. Peraí, aqui, ó. Daquele que saiu de fato fortalecido com F maiúsculo, que é o Tarcísio. Ele radicalizou de vez. Ele está falando a língua dos bolsonaristas, tem a simpatia de muita gente do centro, e será, para o Planalto já sabe disso, né? A menos que algo estranho aconteça, com ele que o Lula vai bater chapa ano que vem. Por fim, Júnior, eu falo isso com tristeza, porque eu continuo gostando muito dele, eu gosto dele, já falei isso aqui, mas não deixamos do Zema, né? Vai daqui correndo, vai lá, tá no palanque, e o Silas Malafaia, como lhe é peculiar, a deselegância, deu aquela pancada no Zema lá na cara dele. Segundo o nosso repórter, ele inclusive desceu do palanque da hora. Daquele... Zema fugiu do carro, rapaz. Parece que não se sentiu confortável com o Silas Malafaia. E quer governar o país, hein? E aí vocês perguntam, mas por que o Zema, né, fugiu de Belo Horizonte? Por quê? Não faz sentido isso, né? Aí você fala, não, talvez porque as manifestações de São Paulo eram maiores, eram mais importantes, dá mais visibilidade. Mas talvez não seja só isso. Outro jornalista da Itatiaia traz algumas histórias lá sobre o estado de Minas. Enfim, o cara fala assim, ó, Bolsonaro é uma força política. Se alguém duvidava, mudou de ideia ontem com as manifestações. 2. Michele Bolsonaro saiu maior, porque pega no coração. Moraes exagera e passa da justiça para a vingança. Depois, a direita está viva e acho que ontem foi uma espécie de divisor de águas para dizer o seguinte, ou você está do lado do Bolsonaro, ou você é bolsonarista, ou você é um Maria Mole, ou um cara que não vai entrar nesse jogo. Momento constrangedor. Quando Malafaia manda os presidenciáveis calarem a boca e Zema desce do caminhão. Enfim, né? Se você, Zema, não consegue subir no palanque, no teu estado, ao lado dos homens da direita, que defendem a anistia e Bolsonaro livre como única opção, como é que você quer emplacar na direita lá em São Paulo pro Brasil? Isso vai dizer aí o jornalista. Vamos aqui ouvir. O 7 de setembro deixou de ser apenas uma data comemorativa para se consolidar como termômetro da polarização brasileira, com direito a manifestações de esquerda e de direita. Os protestos da esquerda foram mais tímidos. Já as manifestações a favor da anistia foram mais fortes e levaram milhares de pessoas às ruas de pelo menos 20 capitais, inclusive Belo Horizonte. Os atos chamaram a atenção da mídia internacional. O jornal do New York Times, por exemplo, cita as imagens aéreas dos protestos a favor de Bolsonaro e diz que ele continua sendo uma força política significativa no Brasil. O Eduardo Costa, a leitura do New York Times não é uma leitura errada, não. Ele ainda segue uma força importante da política. Bom dia para você. Bom dia a todos. Quem duvida disso, seguramente duvidava, né? Mudou de ideia. Ontem você compara as manifestações em todas as capitais. Essa é a primeira verdade do dia de ontem. Ele ainda é muito forte, muito forte. E ainda tem muitos seguidores que são fiéis ao preço. A direita aprendeu a fazer manifestação, né? A direita, a prática disso durante décadas foi da esquerda. A direita, não sei se por necessidade ou indignação, só aumenta nas praças. 3. A esposa do presidente da República saiu maior nessa manifestação de São Paulo porque ela pegou no coração da gente. É aquelas coisas que eu falo, João, que o Moraes exagera na dose e passa da justiça para a vingança. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Itatiaia. A direita tá viva, né? E eu acho que ontem foi uma espécie de divisor de águas para dizer o seguinte, ou você está do lado do Bolsonaro, ou você é bolsonarista, ou você é o Maria Mole, ou você é o cara que não vai entrar nesse jogo. Isso a gente está falando de uma disputa, porque assim, às vésperas do resultado do julgamento, o Tarcísio, como disse o Eduardo, assumiu e disse o seguinte, eu sou bolsonarista, eu acredito, né, na anistia, o único nome aqui é o nome do Bolsonaro, e ele vai justamente junto com o discurso do Malafaia, que critica aqueles que estão se candidatando agora, a B, C ou D, ele manda um recado claro, calem a boca. E aí vem a coisa que traz um certo constrangimento quando o Zema sai durante a fala do Malafaia lá em São Paulo. Agora, o que o Zema foi fazer em São Paulo? Eu fico me questionando. O que será, né? Preste muita atenção agora, principalmente se você não é do estado de Minas. Quem é, às vezes, sabe muitas histórias, né? Eu acho que você sempre acaba sabendo um pouco do que se passa na sua cidade, em algumas cidades circunvizinhas, no seu estado e, obviamente, na nação. E aí todo brasileiro meio que acompanha a política do Rio-São Paulo, porque acaba, né, pautando muito Brasil, obviamente, Brasília. Mas vamos ver, né? Algumas histórias que talvez a maior parte dos brasileiros não fazem ideia. Mas a turma de Minas Gerais já deve ter escutado alguma coisa. E eu entendi que mesmo o desfile de 7 de setembro, que aconteceu na Afonso Pena, com a proximidade, né, da Praça da Liberdade, onde aconteceu a manifestação da direita, ele podia ir andando para lá para participar. Mas como que ele ia participar? No mesmo palanque do Caporizo, que chamou ele de canalha. No mesmo palanque do Sargento Rodrigues, que chama ele de cara de pau. A direita já bateu muito no Zema. O próprio filho do Bolsonaro chamou ele de rato. Vocês lembram disso? E o Zema ainda tenta emplacar. Por que então assim, Zema? Eu sei que para você seria muito difícil estar no palanque ouvindo um discurso do Sargento Rodrigues que defende, né, a anistia, que aponta o Bolsonaro livre como a única opção, como todos aqueles da direita. Mas mesmo assim, ele tenta emplacar e ter visibilidade. Zema, se você não consegue subir no palanque no teu estado, ao lado dos homens da direita, como é que você quer emplacar na direita lá em São Paulo ou pro Brasil? O 7 de setembro. Boa pergunta, né? Partido Novo, né? Você curte?
Curte ou não curte? Aí falando rapidinho aqui, né? Só pra não perder a prática. Nessa semana aí de Inquisição, o presidente Supremo, atual presidente Supremo, Luiz Roberto Barroso, que em 2 momentos diferentes. Primeiro, ele disse que julgamento no Supremo é sobre provas e não disputa política. Muitas provas. Abundante. Nossa, é tanta prova, eu fico até doido da cabeça. Depois, durante o julgamento de Bolsonaro no Supremo, Barroso afirma na França que tribunais são vitais contra o autoritarismo. Obrigado, Deus, pelo poder judiciário que nos salvam do autoritarismo. É muita liberdade, é muita democracia, é muito Estado Democrático de Direito. Amém. Parece que é provocação, né? Quando você vê uma coisa dessa. Aí depois você vê esse tipo de coisa. Moraes é herói para os progressistas e figura odiada pelos devotos de Bolsonaro, né? O Bolsonaro é devoto. É devoto. Esquerda não é nem esquerda, é progressista, porque é um termo que tem a ver com progresso, que é pra pegar o cara que não sabe nada de política. Veja como é safadeza. O cara que não sabe nada que é política. De um lado é Bolsonaro, devoto. É uma palavra que às vezes é até associada a seitas. Do outro lado, progresso. Olha, as pessoas que são pro progresso, vê o cara como herói. Quem faz parte de seita é figura odiada. Não vou continuar, né? Isso aí tá ali. Em meu julgamento, em inglês, The Guardian, né, o jornal, aborda a história de um açougueiro de Belém que investiu R$3.000 pra tatuar o rosto do ministro na perna. E o voto desse cara tem o mesmo peso que o seu. O voto desse cara tem o mesmo peso que o seu. Ontem, quem comentou sobre o Brasil, o oficial do Departamento de Estado, o Darren Berry. Continuaremos a tomar as medidas cabíveis, disse o subsecretário de Trump sobre Moraes. E o Estadão também reporta. Subsecretário de Trump dos Estados Unidos continuam tomando medidas cabíveis contra Moraes e aliados.